Texto em áudio. Narrações sobre desencarnações. Texto retirado do livro Voo da Gaivota, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo Espírito Patrícia. Desencarnação de Genoveva. Genoveva começa contando sua desencarnação. Comenta, porque chegamos à conclusão que está muito relacionada à nossa maneira de viver encarnados, a nossa desencarnação e a nossa vivência aqui, no plano espiritual. A própria Genoveva leu sua redação para toda a classe. Desencarnei jovem, começou Genoveva, isto é, não tão jovem. Tinha 37 anos. Amava a vida, possuía lá meus problemas como todo mundo, mas estava satisfeita. Casada, com 2 filhos adolescentes, vivia feliz no meu lar. Um dia, como fazia sempre, saí para comprar roupas. Estava indecisa entre 2 saias e, distraída, atravessei a rua, quando um carro, dirigido por um jovem embriagado, me atropelou. Ele corria além do permitido e eu estava entretida, não deu para evitar o acidente. Desencarnei no ato. Se as pessoas que viram ficaram abaladas e confusas, imaginem eu. Senti-me jogada no chão e escutei meus ossos se quebrarem. Não senti dor, mas fiquei atordoada. Sentei-me, com dificuldade, na calçada. Não conseguia ver direito e, então, perdi os sentidos. Acordei num lugar escuro, úmido, com cheiro nada agradável. Esfreguei os olhos. Tive a certeza de estar acordada. Mas onde? Vi então uma senhora a uns 2 metros de mim, que me observava calada. Era bem feia, estava suja, cabelos brancos espetados, achei horrível. Ela ficou quieta, enquanto eu olhava detalhadamente. Concluí, como sempre fazia, que nem todos eram bonitos como eu. Resolvi indagar-lhe. A senhora sabe por que estou aqui neste lugar estranho? Não é estranho, respondeu ela, séria. É um lugar como outro qualquer. Mas como vim parar aqui? Não me lembro, perguntei com delicadeza, tentando ser gentil com aquela estranha mulher. Uma turma das que andam por aqui, a trouxe, disse ela, após um instante em silêncio. Escutei-lhes dizerem que a encontraram sem sentidos, após o acidente. Como não havia ninguém ao seu lado, pegaram-na e a deixaram aí. O acidente, exclamei. Lembro-me bem. O carro daquele maluco. Mas não era para eu estar no hospital. Se não tivesse morrido, acho que sim, respondeu a senhora com sua voz rouca, o que para mim, naquele momento era muito desagradável. O que a senhora está me dizendo? Se não tivesse morrido. Por quê? Morri. Que acha? Claro que morreu, respondeu dando um sorriso cínico. Não e não. Não morri, gritei. Morreu. Morreu e morreu, gritou ela mais do que eu. O carro passou em cima de você e seu corpo morreu. Mas, como ninguém morre de fato, estamos vivas em espírito. Faz tempo que estou aqui? Perguntei assustada. Um bom tempo. Estava aí deitada sem sentidos. Mas que lugar é este? Indaguei desesperada. Pelo que vê, não é muito bom, respondeu a senhora após uns minutos calada. Você não deve ter sido boa coisa, senão teria sido levada para outro lugar. Como se atreve? Falei sentida. Ora, falo como quero. Você é morta. Morta. Não e não. Repetia já duvidando. Chorei muito, revoltei-me, dei murros no chão até que cansei. A mulher saiu de perto de mim. Dormi. Acordei e senti-me pior, e ainda estava com sede, fome e me sentindo suja, de um jeito que detestava ficar. Pensei no acidente e tive ódio do imprudente motorista, e comecei a sentir meu corpo doer. Percebi que era só pensar no acidente para ter dores, e assim esforcei-me para não pensar mais. Resolvi saber onde estava. Arrastando, locomovi-me alguns metros,
e vi que me encontrava em pequena abertura de uma rocha. Perto, achei um filete d'água que, com nojo, tomei para amenizar a sede. Vi que outros, ali, a tomavam, além de comerem pequenas ervas. Comi também. Não me atrevi a ir mais longe, e, quando saía, voltava sempre rápido para a abertura. Aquela senhora igualmente se abrigava ali, só que saía e demorava a voltar, pois andava pelo umbral. Às vezes conversava comigo, e era a única pessoa com quem eu falava. Sentia-me terrivelmente só. Faço uma parada na narrativa de Genoveva para explicar alguns detalhes. Muitos não vivem como parte integrante do universo, agem como entes separados da vida. A lagarta nos dá um bom exemplo de como agir. Como lagarta, realiza com eficiência sua função, vive para se empanturrar de folhas, adquirindo energia suficiente para que possa acontecer sua metamorfose. Muitos encarnados esbanjam energias insensatamente, de tal forma que, no momento da desencarnação, estão tão defasados que o espírito não consegue abandonar a matéria. Não devemos negar as funções do viver, mas sim estarmos conscientes de que somos transeuntes, não fazer da existência um acúmulo de sensações e prazeres como se isto fosse a finalidade única para a qual reencarnamos. Identifico Genoveva com muitos de nós. Nossa narradora se identificou com o que representava, um elemento feminino cheio de dotes e beleza física diante do sexo oposto, sentindo-se segura e confiante pois tinha mais que as outras. Nada lhe interessava a não ser ela mesma. Tudo mais, até o marido e os filhos, era apenas apêndice do seu status. Meditando, conseguimos olhar o universo como um todo orgânico, vendo a unidade de Deus. Assim compreendemos sua onipresença em tudo e em todos entendendo, então, que para a natureza não há nem bonito nem feio mas simplesmente um conjunto de manifestações ou indivíduos que juntos compõem o universo manifestado. Vemos que, assim o bonito e o feio fazem arte de nossa preferência pessoal. Se conseguimos ver isto como um fato, nos libertamos do apego, desejos e sensações de sermos melhores que os outros. O início da verdadeira humildade é não se sentir melhor que ninguém. Entre milhares de desencarnações que ocorrem diariamente, cada desencarnado tem uma sensação diferente da passagem do estado físico para o espiritual. Mesmo em acidentes parecidos com o de Genoveva, cada qual a sente de um modo. A desencarnação é um fato comum e natural, mas que se diferencia de uma pessoa para outra. Genoveva foi desligada bruscamente com choque. Ao perder os sentidos, ficou em perispírito deitada na calçada, já que seu corpo físico logo em seguida foi levado para o necrotério. Como não se afeiçoar a ninguém de bem, isto é, trabalhadores ou socorristas, para lhe velar e socorrer, os desencarnados que vagavam, a pegaram. Levaram-na, após vampirizar seus fluidos vitais, e a deixaram lá no umbral. Se Genoveva tivesse adquirido afetos espirituais, através de sua vivência física, teria sido levada para um posto de socorro. No exercício da fraternidade incondicional, que é o servir sem desejar nada em troca, nem mesmo recompensa da parte de Deus, emanamos boas vibrações. Essas vibrações atraem os bons espíritos, como também impedem o assédio dos maus à nossa volta. Tenho visto muitos acontecimentos, em que desencarnados perversos aprisionam recém-desencarnados imprudentes e os fazem escravos ou os levam para seus agrupamentos. No caso de Genoveva, porém, sugaram-lhe as energias e a deixaram num canto do umbral. Voltemos à sua narração. Não sabia há quanto tempo estava ali, naquele lugar horroroso. Só mais tarde soube que foram 6 meses, os quais para mim pareceram ser mais de 6 anos. Sentia, às vezes, meus filhos me chamarem. Respondia alto: já vou, filho, já vou. Mas não ia. Não sabia como fazer e nem tinha forças para me locomover. Sentia que oravam por mim e, nesses instantes,
ficava mais calma. Comecei então a me lembrar muito de Dona Rita, minha vizinha. Recordei que ela era aposentada, viúva, e seu filho que morava longe, não lhe dava atenção. Passava por muitas necessidades. Dava-lhe muitas coisas, inclusive comida pronta, ora o almoço, ora o jantar. Comprava-lhe remédios, além de propiciar-lhe carinho. Lá vê-la quase todos os dias e, agora, ela orava muito por mim. Escutava dizer Genoveva, peça ajuda a Deus. Ele é nosso Pai e nos ama. Peça perdão. Queira ajuda. Fiquei a pensar no que escutava. Peça ajuda, peça perdão. Mas eu estava revoltada, pois não queria ter morrido. Era bonita, cheia de vida e saúde e, agora, estava sofrendo. E não queria continuar naquele estado, tinha que mudar, só que não sabia como. As orações de Dona Rita fizeram diminuir minha revolta, acalmei-me e comecei a meditar. Nunca pensei que a morte viesse para mim, mas só para os outros. Ainda mais que me achava jovem para morrer, e eu não queria morte nem na velhice. Então percebi que por ali passavam outras pessoas, diferentes, limpas e com semblantes tranquilos. Já haviam tentado conversar comigo, porém não lhes dei atenção. Talvez vocês achem incoerente essa minha atitude, pois me incomodavam a sujeira e aquele lugar horrível e assim mesmo não dava atenção para aquelas pessoas limpas e saudáveis, mas naquela ocasião, não sentia afinidade com eles, não queria o que me ofereciam, a ajuda espiritual, mas sim o que havia perdido com a vida física. Sentia-me inferior a eles e isso me magoava. Também estava envergonhada por estar em estado tão deprimente. É que, quando encarnada, me sentia rainha e agora era apenas um farrapo. Mas depois acreditei que eles poderiam me ajudar e, quando os vi de novo, os chamei, pensando firme nos dizeres da minha ex-vizinha. Peça ajuda. Peça perdão. Senhores, por favor, me deem atenção. Aproximaram-se e, perto deles, percebi como eram felizes. Olhei-os emocionada. O que quer? Indagou um deles. Ajuda, perdão, respondi envergonhada. Venha conosco. Novamente interrompo a narração de Genoveva para algumas explicações. Ao pedir perdão, demonstrou que reconhecia os erros cometidos e que desejava mudar para melhor. Deus nunca se ofende conosco, apenas nos ama. O que precisamos é da renovação interior, para participarmos da renovação da humanidade. Normalmente, quando os familiares chamam os que desencarnaram, eles os atendem, indo para perto deles, se não tiverem conhecimentos da vida no plano espiritual. E Genoveva não os tinha. São muitos os que abandonam os postos de socorro, para atender aos chamados dos seus. O desconforto impele o desencarnado a voltar ao estado anterior, isto é sentir a vida que tinha, quando encarnado. A vontade forte os leva para onde o desejo os guia, quase sempre ao antigo lar ou perto dos seus afetos. Os recém-socorridos que estão abrigados nas colônias maiores não saem, porque elas ficam mais longe da crosta e não é tão fácil saírem sem permissão. Mas muitos desencarnados, para atender insistentes chamados, pedem para ir, mesmo sabendo o risco que correm a voltarem sem estar preparados. Desencarnados que vagam pelo umbral, costumam também atender a esses chamados. Mas nem todos voltam, como no caso de Genoveva. Primeiro, porque os chamados não teriam sido muito insistentes. Segundo, por causa do medo de sair do lugar em que se está. Depois, Genoveva não amava ninguém mais do que ela mesma. Também, porque ela se sentia enfraquecida, sem forças psíquicas. Quanto à ajuda que recebeu de Dona Rita, foi uma reação de uma de suas ações. É como meu pai sempre diz: o bem que fazemos, a nós mesmos fazemos. E ele lembra sempre das palavras do Nazareno, que é como gosta de se referir a Jesus, nosso grande mestre. Granjear amigos com as riquezas de iniquidade, para que, quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Lucas,
Shvinov 2. Quando fazemos o bem, fazemos amigos. Se um deles nos for grato, ele nos ajudará quando necessitarmos. Genoveva fez algumas boas ações. E Dona Rita, grata, não a esqueceu. Orou com sinceridade e fé para ela. Oração sincera não fica sem resposta. Genoveva recebeu o carinho de sua ex-vizinha da forma que precisava no momento. Ela recebia seus fluidos de ânimo e conforto, embora sua ex-vizinha fizesse orações decoradas que lhe ensinara a religião que seguia. Orações envolvem o beneficiado com energias benfazejas, de modo a ajudá-lo no que necessita. E para Genoveva seriam para seu arrependimento, para que pedisse perdão e perdoasse, que chamasse por ajuda, mudando assim seu padrão vibratório e possibilitando o socorro. E foi isto que aconteceu. Continuemos com a interessante narrativa de Genoveva. Fui amparada com delicadeza, quando um senhor e uma moça me levaram para uma casa enorme, um posto de socorro no umbral. A moça me ajudou a tomar banho. Deliciei-me. Com roupas limpas, tomei um prato de sopa quente, que achei muito saborosa. Depois acomodei-me no leito perfumado e dormi tranquila. Não estava doente, nem sentia dores, estava só desorientado e com fraqueza. Recuperei-me logo. E fui transferida para esta colônia. Você vai para a colônia Vida Nova. Verá como ela é linda. Ouvi muitos comentários parecidos. E fiquei curiosa para vê-la. Fui conduzida à colônia junto com outros que também se dirigiam a uma cidade no plano espiritual pela primeira vez. Lá, nos separamos, e fui conduzida para uma casa, onde fiquei hospedada. Que decepção! Não vi nada das maravilhas que disseram. A casa, sem arranjos e enfeites, era simples demais. Só tinha o necessário. Que beleza de jardim, que flores lindas! Tentava prestar atenção e descobrir onde estava a beleza do que ouvia. O jardim para mim parecia como outro qualquer da terra. Só que talvez mais cuidado e respeitado. As flores eram flores como sempre foram. Havia algumas diferentes, mas eram plantas. Estava apática. Tentava ser gentil com as pessoas que moravam comigo, porque era tratada com extrema delicadeza. Carinhosamente me levaram para conhecer a colônia. Nada me entusiasmou. Achei extremamente sem atrativos, pois as belezas e sensações de que gostava, não eram ali cultivadas. Havia muitas mulheres bonitas, mas elas agiam como se este fato não lhes importasse. Para mim, a minha beleza era um patrimônio importante. Gostava dessa aparência, quando encarnada, pois sentia-me superior à maioria das mulheres. A colônia era um lugar como outro qualquer. Bem, como outro qualquer, não. Para ser sincera, comparando com o lugar em que fiquei, no umbral, naquela abertura da rocha, ali era o paraíso. Os novos amigos muito me aconselhavam. Consideravam-me como amiga deles, mas eu não pensava assim. Para mim eram somente pessoas boas que tentavam me ajudar. Tudo fizeram para me tirar da apatia, sendo até convidada a fazer pequenas tarefas. Não era preguiçosa. Muito fútil e vaidosa, sim, mas ociosa, não. Aceitei, porque senti que deveria ocupar meu tempo. Fui trabalhar na biblioteca, onde Maura, uma senhora alegre e extrovertida, me orientava. Genoveva, querida, coloque estes livros em ordem alfabética. Fazia tudo direitinho. Muito bem, incentivava ela. Você tem trabalhado com vontade. Você não é curiosa. Não tem interesse no conteúdo destes livros. Não gosta de ler. Não a vejo nem folheá-los. Acabei por pegar um. Abri e li uma página. Era um livro que os encarnados têm também o privilégio de conseguir para a leitura. Levei-o, emprestado. Minha apatia foi desaparecendo aos poucos com a ajuda e alegria dos meus amigos. Agora sim, considero-os como amigos, e de lições ouvidas e lidas.
Com estudo e atenção fui compreendendo que meu corpo e tudo que me rodeava não existiam para meu prazer e sensações, mas sim como parte de um todo que é a manifestação de Deus. Então aconteceu o que não esperava, pois antes eu via e ouvia, mas não todas as coisas. Agora vejo e ouço o que antes me passava despercebido. Comecei a esquecer de mim, para prestar atenção à minha volta. Tempos depois, olhei para tudo novamente e encontrei as belezas que todos admiravam. Amo muito a colônia, mas beleza para mim, por muito tempo, foram outras coisas: vestidos novos da moda, luxo e beleza física. Só a compreensão faz vermos a beleza nas coisas simples. Aprendo a vê-las. Estudei e estudo, trabalho e tenho paz, e agora estou bem. Depois de um tempo por aqui, pedi permissão para visitar meus familiares. Pedidos esses, feitos por quase todos os que vêm para cá. Alguns dias após ter solicitado, o responsável do departamento que cuida desse atendimento, chamou-me para entrevista. Tenho saudades dos meus familiares, disse. Quero vê-los e saber como estão. Meu pedido foi aceito e, ao marcar dia e hora, lembrei de Dona Rita, e pedi outro favor. Será que não posso ir só um pouquinho à casa de minha ex-vizinha? Pode, responderam. Vamos parar um pouquinho com a narrativa para uma elucidação. Nessas primeiras visitas, os desencarnados seguem algumas normas da casa, onde estão abrigados e que nem sempre são as mesmas para todos. Elas têm o objetivo de preservar o equilíbrio do novato em sua nova maneira de viver. Para cada visitante é determinado um tempo, conforme suas necessidades. Mas é costume, nas primeiras vezes, irem com um companheiro experiente, que nem sempre fica junto durante a visita, mas que o acompanha para trazê-lo de volta à casa em que está abrigado. Voltemos à narrativa. Emocionei-me ao ver meu esposo e meus 2 filhos. Percebi que os amava de forma egoísta. Tanto que, ao desencarnar, só pensei em mim. Não julguei que eles sofreriam pela nossa separação. Os 3 estavam muito unidos. Arrumaram uma empregada e tentavam ajudar um ao outro, levantando o ânimo. Fiquei por horas esforçando-me para seguir os ensinamentos e recomendações que recebi, tais como ficar alegre, orar por eles e não interferir em suas ações. Quase na hora de ir embora, fui ver Dona Rita e, para meu espanto, ela me sentiu, por ser sensitiva, percebeu minha presença. Não que tenha me visto, mas pensou em mim de maneira tema. Genoveva, que Deus a proteja onde esteja. Que seja feliz. Sou-lhe tão grata. Obrigada. Orou e me disse coisas carinhosas pelas quais me animei. Soube, também, que meu esposo continuou lhe dando, em minha intenção, todo mês, uma quantia em dinheiro. Eu os achei maravilhosos, ele e meus filhos. Na hora de voltar, aguardei meu acompanhante para retornarmos à colônia. Abracei-o e chorei. Afagou-me somente. Meu pranto era diferente. Fora muito feliz encarnada e queria voltar a ser, mudei, tornei-me mais alegre e entusiasmada. Genoveva terminou a leitura e, como sempre, após havia perguntas. Essas redações não são obrigatórias e nem a sua leitura. Faz quem quer, podendo também o aluno, se preferir falar sobre o assunto. Mas, desta vez, foi Genoveva quem indagou Patrícia, ao visitar Dona Rita. Quando ela me agradeceu, saíram dela raios lindos, coloridos, que vieram até mim. Foi muito agradável. Percebi que aquela sensação de carinho que recebia dela, eu já a tinha recebido outras vezes, principalmente quando estava no umbral. Também agradeci a Dona Rita, pois estava ali para isto. E vi que ao fazê-lo também saíram de mim esses raios, que lhe foram também muito agradáveis. Como você explica isto? Quando estamos carentes, respondi, é que mais sentimos as vibrações de carinho, como aconteceu a você no umbral. Dona Rita orava, desejando-lhe que estivesse bem. O ato de agradecer é muito bonito.
A gratidão sincera sai da alma e envolve a pessoa que agradece, com raios de suave colorido, os quais depois vão para quem estamos agradecendo, beneficiando a ambos. Muitos pensam que bons e harmoniosos fluidos só acontecem em esferas elevadas e que só espíritos superiores são portadores de tais vibrações. É que ainda não perceberam que, por Deus, fomos dotados em estado potencial com a capacidade de amar e de sermos fraternos, cabendo-nos somente dinamizar este estado de vida. O estado psíquico de gratidão é uma faculdade do ser humano. Somos filhos do amor. Mas não devemos nos importar com agradecimentos e, sim, compreender o que realmente somos, para que, ultrapassando o egoísmo, cheguemos ao estado de fraternidade, em que o reconhecimento seja uma situação natural de se viver. Beneficiamos a nós mesmos, quando cultivamos o sentimento sincero da gratidão. Ninguém fez mais perguntas e saímos, para um pequeno intervalo. Fiquei a meditar. Muitos temem a desencarnação por não terem o preparo para essa continuação de vida. Muitos sofrem com essa mudança, que a vida nos impõe, sem que tenhamos outra escolha. Outros a acham maravilhosa, pois, pela lei da afinidade, gostam muito do lugar para onde foram atraídos. A natureza não dá saltos, nada é excepcional e a beleza está na simplicidade. Muito se tem falado da continuação da vida depois da morte física, mas cabe a cada um fazer seu preparo, sem descuidar do tempo presente. Pois é nele que construímos nosso futuro. Devemos viver bem e no bem, sempre. A desencarnação pode ocorrer a qualquer momento. Que ela nos surpreenda, então, de tal modo que possamos estar aptos a continuar a viver bem e felizes.